Quero deixar claro que este material está sendo gravado de maneira simples através do meu celular, na minha residência, nas poucas horas vagas que tenho, pois mesmo nas horas vagas eu quero ter a oportunidade de servir as pessoas. Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou o Rogério Lima, coordenador e instrutor do Cantinho Zen, a rede de centros terapêuticos que mais cresce no Brasil. Eu desenvolvo esse trabalho há mais de 12 anos, tive o privilégio de criar o método Extreme de massagem tântrica, hoje tido como a evolução da massagem tântrica, e com a humilde intenção de compartilhar um pouco do meu conhecimento, eu venho então iniciar este novo canal, este novo veículo de comunicação. A intenção é apenas levar a informação correta para as pessoas. Então, abraço com muito carinho tudo aquilo que vier para somar. Sou muito grato a todas as informações, a tudo que puder vir a somar. Não para mim, não para o Cantinho Zen, não para o método extremo de massagem tântrica, mas para a realização geral do Tantra no Brasil e no mundo. Nós separamos uma pergunta, um questionamento que encontramos na rede social, nem foi direcionado especificamente para nós, mas eu achei muito bem elaborado a pergunta e o questionamento deste cidadão. Resolvemos então iniciar essa sequência de explicações técnicas que vamos estar postando na internet, respondendo justamente este questionamento. Vamos estar lendo na íntegra e logo na sequência entraremos com as explicações. Vamos lá? Queria entender algo, me desculpe se eu parecer ríspido. Vamos lá. Pelo pouco que sei sobre massagem tântrica, a conclusão que tiro é que é uma atividade sexual, pelo menos para quem recebe a massagem, já que geralmente termina com um orgasmo. No entanto, eu percebo ao ler os sites e algumas comunidades que a maioria das casas e profissionais enxergam a atividade como terapia, como se fosse o tratamento para alguma doença. Afinal, isso é terapia, e não simplesmente uma atividade sexual com o objetivo de prazer e relaxamento. E em alguns casos, tem até os dizeres pessoas com intenção sexual não são bem-vindas, ou algo parecido. Queria entender isso. Será que sou eu que não conheço o suficiente? Existe massagem tântrica sem contato com o pênis ou a vagina de quem está recebendo a massagem? Ou é só uma forma de dar um pouco de glamour à atividade para que ela não seja confundida com a prostituição? E aí, algumas outras pessoas também escreveram logo abaixo, também quero entender isso melhor. Mas nós vamos então tirar a dúvida deste cidadão, que eu acredito que seja dúvida de muitas outras pessoas. Bom, para responder a esta dúvida, primeiramente nós precisamos entender pelo menos um pouco sobre o que é a terapia tântrica. A terapia tântrica, ela é indiana. Há quem diga que tem mais de 7.000 anos de existência e ela vai muito além do que simplesmente o toque. Eu diria que é uma terapia completa, com capacidade de reunir questões físicas, mentais, espirituais e até mesmo química. Ela se diferencia muito do que nós conhecemos no nosso dia a dia no mundo ocidental. Para entender a terapia tântrica, primeiramente é importante se libertar dos nossos conceitos pré-formatados, pré-fabricados. A grande polêmica, o grande preconceito que envolve a terapia tântrica no mundo ocidental, ele existe primeiramente porque toda a nossa cultura ela é formada em cima de bases cristãs. Independente de qual seja a nossa religião, nós sabemos que a cultura ocidental foi erguida em cima de dogmas cristãos, onde o nosso corpo, nossos órgãos genitais, onde o orgasmo, o sexo, a energia sexual, tudo isso precisa ser resguardado ao extremo. Então nós crescemos cheios de pudores, cheios de pensamentos errados acerca de nós mesmos. Quando se fala em toque genital, quando se fala em orgasmo,
nós não conseguimos ver de outra maneira a não ser de uma forma pejorativa. Nós não conseguimos entender a necessidade do nosso corpo com relação ao toque, com relação ao orgasmo. Então, quando se fala que uma terapia ela tem um determinado toque íntimo e que pode levar ao orgasmo, as pessoas já veem como promiscuidade, como prostituição. Não se passa pela cabeça a necessidade do organismo vivenciar aquilo. E para que isso? Para que você possa expandir a sua consciência corporal, entender as limitações do seu próprio corpo. Mas é simplesmente para vivenciar aquilo com o terapeuta? É claro que não. Essa expansão, ela na verdade, ela é levada para dentro do seu relacionamento, onde você pode usufruir muito melhor da sua vida, tanto individual como em casal, e ampliando então sua capacidade de dar e receber o prazer. Mas não é o prazer unicamente pelo prazer. Nós estamos falando sobre uma evolução espiritual, uma evolução mental. Para nós não distanciarmos muito da pergunta em questão, porque senão eu falaria aqui a noite inteira e aí o vídeo ficaria muito longo, vamos por parte sobre o que foi perguntado, o que foi questionado. A conclusão do cidadão que fez a pergunta é que a terapia tântrica é uma atividade sexual, pelo fato de haver um toque genital, de terminar no orgasmo. Vamos parar aqui e explicar isso. Primeiro, isso não é uma verdade, tá? A massagem tântrica ela pode ser um trabalho sensitivo, ela pode envolver somente a parte de respiração ou mesmo da parte de meditação. O foco nesse sentido é fazer um autoconhecimento corporal, um autoconhecimento pessoal e uma expansão de consciência, uma quebra de preconceitos, tabus e paradigmas. O toque genital, como ele vem através de uma visão holística, uma visão totalmente diferente do mundo ocidental, ele não é visto de forma banal. Quando nós fazemos um toque genital, nós não pensamos num órgão, nós pensamos como parte de um corpo. Quem coloca o órgão genital como algo sublime, algo intocável, algo fantástico, somos nós mesmos. Para o mundo espiritual, para o mundo holístico, o órgão genital é apenas mais uma parte do corpo como qualquer outra. E se nós entendemos que ali está concentrado determinadas disfunções, e mais para frente eu vou falar sobre elas, é ali que vai ser trabalhado. Segundo a visão tântrica, a energia orgástica é uma energia curadora, é uma energia que te conecta ao seu eu interior, ao seu Deus interior, é uma energia que te conecta ao universo, é como se conectasse você a Deus. Então, diferente do mundo ocidental que vê a questão genital, a questão orgástica com olhares pejorativos, a terapia tântrica olha isto com uma pureza da alma totalmente diferente do nosso dia a dia. Essa história de que a massagem tântrica tem que acabar no orgasmo, isso não é verdade, ok? Essa abordagem orgástica, o toque genital, ela é mais pela New Tantra. Na verdade, o mundo ele não para de evoluir, ele não para de estar em movimento. Nos dias atuais, se destaca muito o problema ligado à sexualidade. Nós não trabalhamos com sexo. Os problemas hoje de disfunções sexuais atingem cerca de 70% das pessoas. É comum você encontrar textos falando sobre 70% das mulheres, 40% dos homens, mas na grande realidade, 70% das pessoas, independente da sua idade, sofre ou sofrerão em algum momento da sua vida de disfunções sexuais. No caso da mulher, por exemplo, nós estamos falando sobre o vaginismo, que são contrações intravaginais, proporciona dores e prejudica a mulher em sua relação.
Nós estamos falando sobre a anorgasmia, que é a dificuldade ou ausência de se atingir o orgasmo, a diminuição da libido, o desejo sexual. Nós estamos falando, no caso do homem, a ejaculação precoce, dificuldade de ereção, impotência sexual. E então, nós percebemos nesse quesito que a terapia tântrica não está nem um pouco associado à pornografia. Ela está associada a uma terapia capaz de evitar e tratar disfunções sexuais. Então é preciso sim que haja um grande respeito pela terapia. Essas disfunções sexuais, elas não ficam apenas no campo físico. É óbvio que ela se propaga para o campo psíquico, e aí neste caso nós temos o que nós chamamos de problemas psicossomáticos. Ou seja, as pessoas que sofrem de alguma dessas disfunções, obviamente ela não vive bem consigo próprio, não vive bem na sociedade, não vive bem na sua vida profissional e, é claro, ela não vai viver bem com o seu parceiro ou sua parceira. Então eis que surge a grande necessidade de evitar ou tratar essas disfunções. Essa é a verdadeira terapia tântrica. Uma terapia capaz de te ajudar a fazer um autoconhecimento corporal, uma expansão de consciência, uma quebra de paradigmas e preconceitos. A questão orgástica é apenas um detalhe dentro da terapia. Não é o foco, nunca foi e nunca vai ser. Quem faz disso o foco é justamente o paciente mal intencionado, mal informado e mal educado, que procura terapia tântrica com simplesmente o foco sexual. Pois na verdade, quando você vai se submeter a uma sessão de terapia tântrica, o que os terapeutas pedem é que você vá com a mente limpa, pura e se entregue ao trabalho. Um trabalho que vai estimular a energia, vai estimular a Kundalini, e assim é chamado. E ali nós temos todo um trabalho dos chakras. E por que eu falo que tem que se ter um grande respeito pela terapia tântrica? Porque nós não temos o respeito pelo ginecologista, pelo urologista, pelo sexólogo. Por que nós temos o respeito por essas classes de profissionais? O urologista, independente de se ele vai trabalhar, se ele vai ter um toque genital ou não, ele está fazendo aquilo única e exclusivamente por uma questão de tratamento. O ginecologista, embora nossa sociedade seja extremamente machista e o tempo todo queremos obrigar nossas mulheres a procurar um ginecologista mulher, nós precisamos entender que o ginecologista, quando faz um toque genital, ele não está com a mente poluída, ele não está com intenções pejorativas, pornográficas. Ele está ali por uma questão de tratamento, uma questão de saúde. O terapeuta corporal tântrico é a mesma coisa. A única diferença é que, ao invés de trabalhar com a medicina ocidental, trabalha com a terapia holística. Outra coisa que eu gostaria de desmistificar é o momento que ele fala: no entanto, eu percebo ao ler os sites e algumas comunidades que a maioria das casas e profissionais enxergam a atividade como terapia. Bom, é importante nós entendermos que existe massagistas e massoterapeutas ou terapeutas corporais. O massagista, todos nós somos, independente de tomar curso ou não, todo mundo é massagista. Você faz uma massagem com a mão, um toque qualquer que seja, você é intitulado massagista. Eu nem criticaria isso. Agora, o problema é que dentro do mundo ocidental, massagem ela foi erradamente associado à prostituição. Então, quando você vê um anúncio massagista fulana de tal, em 99% dos casos é uma mulher que não faz nem ideia do que é fazer um trabalho de terapia. Ela faz o trabalho de prostituição e, querendo agradar os seus clientes, ela então oferece a massagem, mas é uma massagem com cunho de carinho apenas, sem nenhum princípio terapêutico. Mas aí a sociedade acaba generalizando, onde todo massagista é garota de programa. Partindo desse princípio, precisamos destacar que há uma diferença enorme
do massagista para o massoterapeuta. O que é o massoterapeuta? É todo um profissional qualificado, capacitado, reconhecido, certificado por uma entidade, onde ele tem conhecimento técnico para, através das mãos e manobras, realizar procedimentos de cunho terapêutico. Resumindo, ele consegue tratar patologias em geral através das mãos. Então não é simplesmente fazer uma massagem qualquer, é alguém que tem capacidade técnica para, através das manobras manuais, fazer determinados tratamentos de saúde. E aí, puxando essa linha de explicação, eu preciso destacar: existe uma diferença enorme entre casas de massagens e centros terapêuticos ou clínicas terapêuticas. Então, casas de massagem geralmente é um local onde você tem esse trabalho voltado para a prostituição. Essa é a grande verdade. Centro terapêutico, clínica terapêutica, estúdio terapêutico geralmente abriga terapeutas corporais, abriga massoterapeutas, são profissionais qualificados. Como que você vai descobrir se você está entrando em contato com a casa de massagem ou com um centro terapêutico? É só pelo nome? É claro que não. Existe muita casa de massagem disfarçada de centro terapêutico. Você, na verdade, precisa pesquisar sobre a terapia que você busca, ligar para alguma instituição que você sentiu confiança depois de ler no site deles, perceber que é uma instituição séria. Procure ligar, descubra qual é a formação técnica daquela equipe. Procura saber se elas estão credenciadas a alguma instituição, alguma entidade maior, como a Liga Nacional dos Massoterapeutas, Terapeutas Holísticos e Acupunturistas, ou outra liga ou outra associação de grande peso nacional. Procura saber qual é o serviço que eles oferecem, questiona, interroga. Eu diria até que você pode perguntar se existe alguma coisa a mais. Se pagando um pouco mais vai acontecer alguma coisa. Dessa forma você vai conseguir separar o joio do trigo. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que este material tenha lhe ajudado a entender um pouco mais sobre a terapia tântrica. O Cantinho Zen, ele tem várias unidades espalhadas pelo Brasil. Basta entrar em contato através do nosso site, o www.encontretodonet.com. Lembrando que esse net é o temudo de internet, tudo junto, encontretodonet.com. Ou então através do nosso telefone e o canal também WhatsApp, o DDD 71 9107 2705, que inclusive é um telefone da TIM. Pode entrar em contato, onde você vai agendar tanto o seu atendimento como também possíveis cursos de capacitação profissional ou para uso pessoal. Se você é um paciente, se você é um pesquisador, percebeu que este material foi bom para você, foi útil, foi esclarecedor, pulveriza isso na rede social, na página dos seus amigos, no WhatsApp, enfim, faça a sua parte. Nós sabemos que o preconceito ele existe justamente onde não há informação.